Olá, pessoal! Olá, pessoal. Eu sou a Zilda Castilho. E eu, Sérgio Castilho. Seja muito bem-vindo aqui no canal Coroa Também Pode. Hoje, gente, nós vamos, na realidade, abrir o nosso canal aqui falando sobre uma experiência que nós dois passamos juntos, que é sobre o climatério. Horroroso. Gente, climatério é um assunto muito sério, muito mesmo. E tem muitas mulheres que nem sabem o que é o climatério, como no meu caso. Se você já se interessou por esse assunto, deixa aí seu joinha, gente. Se inscreva aí no canal. Tá crescendo, nós vamos trazer muito conteúdo legal para uma faixa etária de 30 a 40 anos, ou até mais, né? Coroa também pode, muita coisa. Então vai ser muito legal o nosso conteúdo aqui no canal, beleza? Mas hoje nós vamos falar sobre a experiência, minha experiência e a do meu marido, que ele Não passou. foi nada fácil. Passou junto comigo. Meu filho também foi terrível, foi muito horrível. O que é o climatério? Vamos lá. Definindo, climatério é uma pré-menopausa, segundo a ginecologista me passou, né? Só que tem muitas mulheres que sentem e outras não sentem. Umas sentem mais forte, outras não sentem quase nada. No meu caso, eu tive muito, mas muito forte mesmo e eu não sabia o que se tratava. Até então, todo mundo achava que era pânico, que era, sabe, eu tava com um quadro de ansiedade muito forte. Só que quando eu tinha pânico, eu chegava perto do meu marido, eu abraçava ele assim, passava meu pânico, sabe? Eu ia acalmando, acalmando, acalmando e passava. Nessa fase do climatério, não. Mesmo ele estando ali dia e noite, não passava. Ficava o que eu sentia. Quais são os sintomas? Eu sentia palpitação fortíssima, fiz não sei quantos elétrons, não acusou nada, e o coração palpitando que nem um louco. Tinha muito calafrio do pé da cabeça até aqui em cima na cabeça, aqui os ombros tudo rígido, bolo na garganta, tinha medo de comer, tinha medo que meu marido fosse trabalhar, o meu filho fosse para a escola. Gente, eu vivia tipo tremendo, gelada, gelada, gelada. Agora pensa só você, companheiro, ou colega, você aí que está com sua esposa e possivelmente esteja passando por isso daí, a situação que é você, uma pessoa que ama o seu cônjuge, a sua companheira, vendo tudo isso e não conseguindo ter força, não ter conhecimento para poder ajustar essas coisas, né? Nesse período você só pensava em quê? Em dedicar o seu tempo a ela. Com isso daí você se afastava do trabalho, você se afastava dos amigos. Às vezes chegava a gente e falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tirar aquele barato, vamos fazer aquilo lá. Chega aqueles, vamos colocar, não vou dizer falsos amigos, mas que tem uma intenção até que boa contigo, mas que fazem sugestões que não vêm ao caso, como por exemplo, mano, você está desse jeito, parte para outra. Poxa, cara, não é bem assim, né? Pelo menos assim, eu penso da seguinte maneira: se você entra em um relacionamento e você investe para poder ter, né, viver, ter a sua companheira como sua companheira de fato, tem que ser pelo resto da vida. Não é porque ela, não é pejorando, apresenta um defeito, você vai colocar ela de escanteio e partir para outra, como muita gente faz por aí. As coisas não são bem assim, sabe? E sim, buscamos muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, que cada um indicava uma forma diferente. Chegamos a levar para neurologistas, aquele pessoal que era voltado até otorrino, não sei o que isso tinha a ver, mas a pessoa mandava aí e a gente ia. Isso por não ter um entendimento. Aí buscávamos alguns exames de rotina nesse meio tempo, né? A mulher ela precisa se tratar e os exames de rotina para a mulher são um pouco mais constantes do que para o homem em certos aspectos aí. E porventura, né, graças ao bom Jeová, aí a gente encontrou uma profissional na área de ginecologia que passou pelo mesmo problema. E ela, segundo o testemunho dela, por conta das crises que ela tinha de climatério, ela chegou a tentar aplicar o suicídio, né? Ela catou seu veículo lá em alta velocidade e arremessou esse contra um poste ou uma árvore, eu não me lembro bem a história, e ficou um bom tempo aí sem atividade. Através dela, ela pegou, fez lá
um exame chamado contagem de hormônios. Isso, contagem de hormônios. É muito simples esse exame. Não sei por que eles não faziam isso, não fizeram isso antes. Eu acho que teria evitado muitos males aí com respeito a esse assunto. Aí por conta desse pequeno exame, né, simples, ficou constatado que todos os hormônios no corpo dela estavam desajustados, né, ou embaralhados. Eles usam um termo específico lá deles, né, para dizer que não está legal. E com um simples tratamento de reposição hormonal, que foi no caso dela, rapaz, não foi da noite para o dia, mas foi amenizando, e com isso daí a gente foi conseguindo restabelecer a nossa vida, né? Conseguimos voltar a trabalhar, conseguimos voltar a ter um cotidiano mais normal, né? Na época, meu filho ele ficava aterrorizado com as crises que a minha esposa tinha. E eu ficava em desespero porque eu não sabia como fazer, para onde levar, o que dar e como sanar. Eu simplesmente ficava com ela, em alguns casos, catava ela e saía para poder andar, para poder respirar de carro, colocava ela lá no passageiro e vamos. E assim foi indo durante bom tempo da nossa vida. Foi, gente, mas a reposição hormonal foi muito boa para mim. A ginecologista indicou, mas é assim, tem vários procedimentos. Não é ir já fazer reposição hormonal, não. Não é todo mundo que pode fazer a reposição hormonal, né? Eu não lembro quais são os casos. Vocês procuram a sua ginecologista, né? E pergunta sobre isso. Alguns profissionais eles se recusam, até mesmo dizem que não é muito legal, mas eu acho que é bom você ter procurar um profissional com que você se relacione bem, que você tenha a possibilidade de um diálogo aberto, para poder conversar com ele, ver os prós e os contras e ver se realmente é cabível. É lógico que o profissional ele não vai se recusar a fazer um exame simples como esse, o da contagem de hormônio. No SUS, alguns recusam. No SUS? A gente tem que quase implorar. Então, mas o pessoal do SUS ele fica sujeito a uma direção, né? Fica sujeito ali a uma gerência e infelizmente eles têm que fazer isso. Infelizmente hoje aqui no Brasil, aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso aí é uma coisa corriqueira. É chato, mas é uma realidade, né? E no caso do SUS aí, muitos deles passam por esse tipo de situação. Ainda assim, há como você conversar com eles e no seu caso, de repente, se você está lá no seu posto de saúde, lá na sua UBS, lá, conversar lá com a gestora da unidade e pedir essa possibilidade também. Tá? Eu acho que um bom relacionamento é isso, é você poder chegar com um profissional, um bom relacionamento, você chegar e conversar com ele de forma respeitosa, né? Para que todas as coisas se encaminhem de maneira ordeira. Então o respeito é bom nesse sentido aí. Não adianta chegar lá e querer bater com um alfinete que não dá certo. Entendeu, gente? Então o climatério, no meu caso, como eu falei, foi muito sério. Foi uma coisa muito séria mesmo, que eu achei que fosse daqui para outra, sabe? Mas, como meu marido falou, a gente passou pela ginecologista, ela indicou isso. Eu fiz um tratamento de 2 anos de reposição hormonal. Foi a melhor coisa na minha vida. Voltei a ser a Zilda novamente, porque até então não estava me reconhecendo, porque realmente é uma coisa assim desesperador, né? Vocês sabem que para menopausa, para você saber que está na menopausa, você tem que ficar pelo menos 1 ano sem menstruar, né? 1 ano, 12 meses certinho sem menstruar. Então, e eu estava nessa fase do climatério, só que até eu saber, menino, foi muito tempo. Então, mas foi isso que o meu marido falou. A gente esteve aqui para dar o nosso testemunho, para vocês saberem o que é o climatério, porque às vezes, né, amor, é confundido, né, com depressão, com pânico e até com demência. Isso. Já teve gente que falou para mim que ela tinha necessidade de ser internada em hospital psiquiátrico para ficar lá um bom tempo. Lógico que eu recusei de imediato. Eu não me casei para catar a minha esposa e enfiar em qualquer buraco por aí não, cara. Então você, companheiro, que preza aí pela sua esposa, pelo seu cônjuge, entenda o seguinte: ela é nos momentos de dificuldade que você mostra o homem que você é. Tá? Não me gabando, não sou mais homem que ninguém não.
mas tem muita gente aí que, por menor que seja a dificuldade, já pula fora. Nessa hora aí é o momento que a mulher ela precisa de fato de você, né? Seja carinhoso, seja compreensivo. Eu sei que muitas vezes dá vontade de sair gritando, arrancando a roupa no meio da rua, mas, poxa, quem disse que é fácil, né? Gente, entenda também que não é a gente. Você acha que eu escolhi ter isso? De jeito nenhum. Nenhuma mulher escolhe passar por isso. Nenhuma. Então, como graças a Deus eu tenho um marido compreensivo, uma família que estava do meu lado direto, sabe? Então esteja do lado da sua esposa. Não é porque ela está passando por isso que você vai abandonar. Entendeu? Fique do lado dela, é a hora que ela tá mais precisando, ela tá precisando muito. Gente, climatério não é, principalmente se vier de uma maneira assim tão forte. Ajude a sua esposa a passar por isso. Ajude, é muito, muito importante. Entendeu? Então, era isso que a gente queria falar, dar o nosso testemunho sobre o climatério, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos vir falando sobre outros conteúdos também, como eu já falei, beleza? Sim. Gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, mas aí o vídeo ficaria algo extremamente extenso, né? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algumas perguntas, aí estamos à disposição, né? Para os bocas sujas aí de plantão, olha, cara, não perde tempo colocando porcaria aqui embaixo não, que a gente não liga para isso. Isso aí. Sabe, a gente já passou por muito problema, não um boca suja qualquer que a gente... Hater. Como é que é o nome? Hater. Que pipoca é isso? É o boca suja. Mais pra frente a gente explica que pipoca é essa aí. Entendeu? Beleza? Porque nós vamos falar sobre internet também pra coroa, gente. Nós vamos falar sobre muita coisa aqui, beleza? Então é isso aí, já se inscreva no nosso canal, clique no sininho. Espero que possamos estarmos juntos aí por bastante tempo. Um abraço e até a próxima. Um beijo!